Use isso como manual da sua virada financeira. Napoleon Hill. Comece agora entendendo uma coisa que talvez ninguém tenha te dito hoje. O simples fato de você estar respirando neste exato momento já é um milagre silencioso acontecendo diante dos seus olhos. Existe gente que tem dinheiro, fama, posição, mas perdeu a vontade de viver. Existe gente que acorda todos os dias sem esperança, sem propósito, sem força para continuar. E ainda assim, você está aqui. Seu coração continua batendo. Seus pulmões continuam funcionando. Sua mente continua procurando respostas. E isso não é pequeno. Ser grato pela vida é uma das maiores formas de preparar a sua conta bancária para a grande virada financeira que está chegando. Porque quando a mente entra em guerra contra a própria existência, ela fecha as portas da prosperidade. Mas quando você aprende a agradecer até pelo ar que respira, você envia para o universo, para Deus e para a sua própria mente subconsciente uma mensagem poderosa. Eu ainda acredito. E pense bem, nada adianta imaginar o pior o tempo inteiro. Isso não muda os problemas, não acelera soluções, não paga contas, só aumenta a tristeza, a ansiedade e o peso emocional. A mente humana funciona como um solo fértil. Aquilo que você planta repetidamente cresce. Se você planta medo todos os dias, sua vida começa a produzir mais medo. Se planta esperança com ação, sua vida começa a abrir caminhos invisíveis. Sei que às vezes você queria apenas ouvir alguém chegando perto de você, colocando a mão no seu ombro e dizendo: "Força, você está indo bem." Sei que você esperava reconhecimento, esperava apoio, esperava compreensão. E muitas vezes isso não aconteceu. Talvez dentro da sua própria casa, talvez vindo da pessoa que você mais ama, talvez do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos ou até da sua família. Mas entenda algo profundo hoje. Muitas vezes o outro não te machuca porque não te ama. Muitas vezes o outro também está tentando sobreviver às próprias dores. Nem todo silêncio é desprezo, nem toda ausência é falta de amor. Algumas pessoas simplesmente estão perdidas dentro das próprias batalhas internas. E aqui existe uma chave poderosa da prosperidade emocional e financeira. Aprenda a compreender mais do que exigir ser compreendido. Porque quando você começa a desenvolver visão expandida, você deixa de reagir como alguém pequeno emocionalmente. Você começa a enxergar além da superfície. Você entende que cada pessoa está vivendo sua própria guerra invisível. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. E talvez a adversidade que você vive hoje esteja justamente desenvolvendo dentro de você a força mental que sustentará a riqueza que está chegando. Existe uma história muito forte sobre isso. Um homem trabalhava todos os dias em uma pequena oficina mecânica. Acordava cedo, voltava cansado, lutava para manter a família. E dentro dele existia um sonho silencioso: criar uma empresa de tecnologia automotiva. Mas ninguém acreditava nele. A esposa dizia que aquilo era perda de tempo. Os amigos riam. Os parentes falavam para ele aceitar a realidade. Durante anos, ele sentiu falta daquele apoio emocional que tanto esperava. Até que um dia, sentado sozinho na garagem da própria casa, ele percebeu uma coisa que mudaria sua vida para sempre. Ele disse: "Talvez eu esteja sofrendo porque estou esperando das pessoas algo que elas ainda não conseguem enxergar." Naquele dia, ele parou de exigir compreensão e começou a compreender. Compreendeu que sua esposa tinha medo das contas. Compreendeu que seus amigos estavam presos numa mentalidade limitada. Compreendeu que muita gente critica aquilo que não consegue imaginar. E naquele momento, algo aconteceu dentro dele. A energia dele mudou. Ele parou de reclamar, parou de discutir, parou de tentar convencer o mundo e começou a trabalhar em silêncio.
Anos depois, aquela pequena ideia virou uma empresa milionária. E sabe o mais interessante? Quando perguntaram o que mudou sua vida, ele respondeu: eu parei de lutar contra as pessoas e comecei a alinhar minha mente com o meu propósito. Isso é extremamente profundo. Porque uma das maiores provas de que sua virada financeira está próxima é quando você começa a amadurecer emocionalmente. Pessoas destinadas à riqueza verdadeira desenvolvem resistência emocional. Aprendem a continuar mesmo sem aplausos. Aprendem a construir mesmo sem reconhecimento imediato. Aprendem a acreditar mesmo sem garantias. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez Ele esteja fortalecendo sua mente antes de entregar algo grande nas suas mãos. Porque imagine alguém recebendo abundância sem maturidade emocional. Essa pessoa destruiria tudo rapidamente. Por isso, muitas vezes, Deus primeiro fortalece seu interior. Primeiro trabalha sua identidade. Primeiro transforma sua mentalidade. Depois libera oportunidades. Você sente que Deus está no comando da sua vida, tentando fazer você prosperar em todas as áreas? Você consegue perceber sinais aparentemente comuns que talvez escondam algo muito maior? Porque existem sinais silenciosos que aparecem antes da grande virada financeira. Um deles é quando você começa a se sentir desconfortável com a vida antiga. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Ambientes negativos começam a cansar você. Conversas pequenas começam a parecer pesadas. Você sente vontade de crescer, sente vontade de mudar, sente vontade de viver algo maior. Isso acontece porque sua identidade começa a mudar antes da sua realidade física. Todo o enriquecimento começa invisível. Antes da riqueza aparecer na conta bancária, ela aparece na mente. Antes da prosperidade chegar na vida material, ela começa vibrando dentro da consciência. Olhe para grandes nomes do Vale do Silício. Steve Jobs foi desacreditado inúmeras vezes. Elon Musk quase perdeu tudo diversas vezes. Bill Gates passou anos sendo visto apenas como um jovem obcecado por computadores. Larry Page e Sergey Brin ouviram que o projeto deles talvez nunca desse certo. Mas todos tinham algo em comum. Eles desenvolveram uma visão antes que o mundo enxergasse resultados. A riqueza sempre nasce duas vezes. Primeiro, mentalmente. Depois, fisicamente. E talvez hoje você esteja exatamente nesse primeiro nascimento. Talvez ninguém veja ainda. Talvez ninguém entenda. Talvez pareça lento. Talvez pareça injusto. Mas algo já começou dentro de você. Existe também outro sinal poderoso. Quando você começa a sentir uma mistura estranha de medo e esperança ao mesmo tempo. Muita gente pensa que medo significa fracasso. Mas muitas vezes o medo aparece justamente quando você está próximo de crescer. Porque crescer exige abandonar versões antigas de si mesmo. Sei que você está com medo, mas medo pode ser a chave para que a grande virada aconteça. Você sabia? O medo às vezes aparece porque sua mente está entrando em território novo. E o desconhecido assusta, mas também expande. Outra coisa importante, quando sua sensibilidade espiritual aumenta, você começa a perceber coincidências estranhas, palavras repetidas, mensagens que parecem feitas para você, vídeos que aparecem exatamente na hora certa, pessoas entrando ou saindo da sua vida, intuições fortes, sensações internas difíceis de explicar. Muita gente ignora isso, mas pessoas espiritualmente despertas entendem que Deus muitas vezes fala através de sinais silenciosos. E quanto mais alinhado você fica emocionalmente, mais sua percepção aumenta. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da mente subconsciente e da fé aplicada. Ele entendia que pensamentos repetidos criam realidades. E a ciência moderna confirma isso através da neuroplasticidade.
Seu cérebro literalmente começa a criar novos caminhos quando você muda sua forma de pensar consistentemente. Por isso, pessoas pobres emocionalmente continuam atraindo caos. E pessoas disciplinadas mentalmente começam a enxergar oportunidades onde ninguém vê nada. Agora pare por alguns segundos e reflita profundamente. Qual desses sinais você já está vivendo? Você sente que Deus está te preparando em silêncio? Comente isso dentro de você agora mesmo. Porque quando você reconhece o processo, você fortalece sua transformação. Existe também um momento muito específico antes da virada financeira, o período da solidão estratégica. É quando você sente que está se afastando naturalmente de certas pessoas. Não por arrogância, mas porque sua energia mudou. Você começa a proteger sua paz, protege seus sonhos, protege sua mente, e isso incomoda algumas pessoas. Porque quando alguém começa a crescer internamente, ele se torna um espelho para quem desistiu dos próprios sonhos. Muitas críticas que você recebe não são sobre você, são sobre os limites emocionais do outro. E aqui existe uma revelação muito importante. Nem todo mundo vai acompanhar sua transformação. Algumas pessoas foram importantes para uma fase da sua vida, mas não para a próxima. Isso dói. Mas também liberta, porque prosperidade exige alinhamento. E alinhamento exige coragem para deixar para trás ambientes que drenam sua energia. Você já percebeu como existem pessoas que depois de conversar com elas você se sente cansado, pesado, sem esperança? Energia emocional é real, por isso proteger sua mente é proteger seu futuro financeiro. Agora preste atenção nisso, porque pode mudar completamente sua vida. Existe um erro silencioso que destrói a prosperidade de muita gente: falar constantemente contra si mesmo. Frases como: minha vida nunca melhora, eu nasci para sofrer, nada dá certo para mim, eu nunca vou conseguir. Tudo isso vai entrando no subconsciente como comandos. E o subconsciente trabalha para transformar repetição em realidade. Por isso, pessoas ricas emocionalmente mudam primeiro a linguagem. Elas começam a dizer: eu estou aprendendo, minha virada está chegando, Deus está abrindo caminhos, eu estou evoluindo, eu consigo melhorar. Parece simples, mas não é. Palavras criam identidade. Identidade cria decisões, decisões criam destino. Agora imagine alguém repetindo derrota todos os dias durante anos. Essa pessoa começa a acreditar emocionalmente que merece pouco, e ninguém prospera sustentavelmente acreditando que nasceu para sofrer. Você precisa começar a construir, dentro da sua mente, a identidade de alguém preparado para prosperar. E isso não significa arrogância, significa alinhamento. Porque abundância não é apenas dinheiro. Abundância é paz, é clareza, é saúde emocional, é direção, é propósito. O dinheiro se torna consequência de uma mente organizada. E talvez hoje Deus esteja organizando você por dentro antes de organizar sua vida por fora. Existe uma fase muito curiosa antes das grandes viradas. Parece que tudo fica mais difícil. Portas fecham, pessoas se afastam, confusões aparecem. Inseguranças aumentam, mas muitas vezes isso não significa destruição, significa transição. A águia enfrenta turbulência antes de alcançar altitudes maiores. E talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto agora. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. Agora quero falar sobre algo extremamente importante na vida real. Como ativar prosperidade de forma prática? Primeiro, oração. Não uma oração mecânica, mas uma oração sincera. Converse com Deus. Fale suas dores, fale seus medos, fale seus sonhos. Pessoas fortes espiritualmente não escondem fragilidades diante de Deus. Elas entregam. Segundo, visualização. Feche os olhos diariamente e imagine sua vida melhorando.
Imagine contas sendo pagas. Imagine paz dentro da sua casa. Imagine prosperidade chegando. Imagine você vivendo com dignidade. Seu cérebro começa a trabalhar em direção às imagens emocionais que você alimenta repetidamente. Terceiro, disciplina. Não existe prosperidade sustentável sem disciplina. Acordar e agir mesmo sem vontade. Continuar mesmo sem aplausos. Persistir mesmo sem resultados imediatos. Foi exatamente isso que diferenciou gigantes da tecnologia e grandes empresários do mundo. Eles não eram apenas sonhadores, eram persistentes. Quarto, afastamento de ambientes negativos. Você não consegue construir riqueza emocional convivendo diariamente com destruição mental. Proteja sua energia. Quinto, gratidão diária. A gratidão muda a frequência emocional. E frequência emocional muda decisões. Pessoas gratas enxergam oportunidades. Pessoas amargas enxergam apenas problemas. Sexto, autorresponsabilidade. Pare de entregar o controle total da sua vida para circunstâncias externas. Sim, existem injustiças. Sim, existem dificuldades. Mas você ainda pode decidir como reagir. E essa decisão muda tudo. Sétimo, ação diária. A prosperidade ama movimento. Mesmo passos pequenos contam. Estudar, aprender, melhorar, criar, persistir. Agora, escute isso com muita atenção, porque talvez seja a revelação mais importante deste vídeo inteiro. A grande virada financeira raramente começa no dinheiro. Ela começa quando você decide internamente que não voltará mais para a mentalidade antiga. Esse é o verdadeiro ponto de ruptura. Quando você decide, eu não vou mais me destruir emocionalmente. Eu não vou mais alimentar derrota. Eu não vou mais aceitar viver abaixo do meu potencial. Nesse momento, sua identidade muda. E quando identidade muda, destino começa a mudar junto. Talvez ainda não exista milhões na sua conta. Talvez os resultados ainda estejam pequenos. Talvez tudo ainda pareça lento. Mas dentro de você algo já começou. E às vezes o invisível está muito mais avançado do que o visível. Nunca subestime processos silenciosos. Uma árvore cresce primeiro nas raízes antes de aparecer acima da terra. E talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes agora. Então continue. Continue acreditando. Continue evoluindo. Continue buscando paz. Continue fortalecendo sua mente. Continue alinhando sua vida com propósito. Porque pessoas destinadas à prosperidade não desistem durante o processo invisível. E se esta mensagem falou profundamente com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre prosperidade, mentalidade, Deus, propósito, riqueza emocional e transformação financeira de uma forma profunda e verdadeira. E agora eu quero que você deixe uma declaração poderosa. Minha virada já começou, porque talvez o que parecia atraso era apenas preparação. O código mental da grandeza. 33 frases para ativar sua virada financeira e espiritual. Você não nasceu para viver preso ao medo que colocaram dentro de você. Deus não criou você para pensar pequeno. Sua presença neste mundo já carrega propósito. Você está mais perto da virada do que imagina. Sua mente está aprendendo a prosperar. Seu coração ainda pulsa porque sua missão continua. Existe força dentro de você que ainda não despertou totalmente. Você já venceu batalhas que ninguém viu. Sua resistência emocional é um sinal de grandeza. Deus conhece cada lágrima silenciosa que você derramou. Você não foi abandonado durante o processo. Sua história ainda terá capítulos surpreendentes. Seu futuro não será igual ao seu passado. A dor não veio para destruir você. Você está sendo fortalecido para algo maior. Sua mente começa a atrair aquilo que decide acreditar. Você possui capacidades que ainda não explorou.
Sua vida pode mudar completamente em pouco tempo. Você está aprendendo a pensar como alguém próspero. Seu esforço silencioso terá recompensa. Você não precisa da aprovação de todos para crescer. O céu ainda está escrevendo sua vitória. Você carrega uma energia de reconstrução. Seu tempo de florescer está chegando. Cada desafio está desenvolvendo sua força mental. Você está quebrando padrões antigos. Sua consciência está se expandindo. Você merece viver com dignidade e abundância. Sua presença ilumina mais pessoas do que imagina. Você não nasceu para permanecer limitado. Seu espírito é maior que suas dificuldades. Você está evoluindo mesmo nos dias difíceis. A prosperidade começa dentro da mente. Você está construindo uma nova identidade. Seu valor não depende da opinião dos outros. Você possui inteligência para criar novas oportunidades. Sua persistência impressiona o universo. Você é mais forte do que aparenta. Seu coração ainda acredita porque algo grande está vindo. Você foi escolhido para crescer através das adversidades. Sua fé está abrindo caminhos invisíveis. Você não chegou até aqui por acaso. Seu futuro financeiro pode mudar rapidamente. Você possui criatividade para transformar sua realidade. Seu silêncio está preparando sua explosão. Você está aprendendo a dominar suas emoções. Cada queda ensinou algo importante. Você ainda verá milagres acontecendo. Seu esforço não está sendo desperdiçado. Você está ficando mentalmente mais forte. Sua energia está mudando. Você está deixando para trás uma velha versão de si mesmo. Seu potencial é gigantesco. Você nasceu para evoluir constantemente. Sua mente está aprendendo novos padrões de riqueza. Você pode reconstruir qualquer área da sua vida. Sua coragem é maior que seu medo. Você está desenvolvendo visão de prosperidade. Seu espírito continua lutando porque sabe que vale a pena. A vida ainda reserva grandes oportunidades para você. Você está se tornando alguém imparável. Sua disciplina mudará seu destino. Você possui luz própria. Você é capaz de criar riqueza honestamente. Sua jornada inspirará outras pessoas. Você está mais preparado do que imagina. O universo responde à sua persistência. Você não precisa permanecer preso ao passado. Seu futuro pode ser extraordinário. Você está aprendendo a confiar mais em si mesmo. Sua paz vale mais que discussões inúteis. Você está despertando emocionalmente. Sua mente merece pensamentos melhores. Você merece viver sem medo constante. Seu coração é mais resiliente do que pensa. Você está atraindo novas possibilidades. Seu foco cria direção. Você está amadurecendo espiritualmente. Sua vida financeira pode dar uma virada inesperada. Você nasceu para construir algo significativo. Seu pensamento influencia sua realidade. Você ainda verá portas se abrindo. Seu crescimento já começou. Você possui força para recomeçar quantas vezes precisar. Sua mentalidade está se elevando. Você merece abundância emocional e financeira. Seu futuro depende das decisões que toma hoje. Você é capaz de superar limitações antigas. Sua fé é maior que seus problemas. Você carrega uma missão importante. Seu nome será associado à superação. Você está aprendendo a proteger sua energia. Seu valor continua existindo mesmo nos dias ruins. Você não é definido pelos seus fracassos. Seu interior está sendo fortalecido. Você está criando uma nova realidade. Sua persistência quebrará barreiras. Você merece viver tempos melhores. Sua mente pode aprender qualquer habilidade. Você está desenvolvendo inteligência emocional. Seu esforço silencioso será lembrado. Você nasceu para prosperar. Sua história ainda emocionará muita gente. Você está aprendendo a se posicionar. Seu coração merece paz. Você possui talentos escondidos. Sua disciplina financeira mudará sua vida. Você é mais inteligente do que acredita. Sua energia influencia seu destino.
Você está deixando para trás pensamentos de derrota. Seu crescimento espiritual é visível. Você merece oportunidades maiores. Sua vida ainda surpreenderá quem duvidou. Você possui força para continuar. Seu processo não terminou. Você está sendo preparado para novos níveis. Sua mentalidade começa a mudar tudo. Você nasceu para vencer batalhas difíceis. Sua luz continua acesa. Você está aprendendo a acreditar novamente. Seu potencial financeiro é real. Você é capaz de criar novas fontes de renda. Sua mente está despertando para a abundância. Você merece viver com tranquilidade. Seu futuro está sendo moldado agora. Você está se tornando emocionalmente mais forte. Sua fé movimenta possibilidades invisíveis. Você possui capacidade para liderar. Sua jornada tem significado. Você está aprendendo a controlar pensamentos negativos. Seu crescimento acontecerá passo a passo. Você merece uma vida próspera. Sua energia está atraindo mudanças. Você não precisa carregar culpa para sempre. Seu coração ainda sonha porque não desistiu. Você está aprendendo a confiar no processo. Sua persistência vale ouro. Você possui capacidade de adaptação. Seu futuro pode ser muito maior do que imagina. Você merece respeito. Sua visão está ficando mais clara. Você está desenvolvendo sabedoria. Seu esforço terá recompensa. Você é capaz de construir riqueza com propósito. Sua mente está ficando mais disciplinada. Você nasceu para criar impacto positivo. Sua paz interior importa. Você está aprendendo a se reconstruir. Seu valor é imenso. Você merece viver sem escassez emocional. Sua coragem cresce diariamente. Você está atraindo aprendizado. Seu destino não está definido pelas dificuldades atuais. Você possui criatividade poderosa. Sua mente pode prosperar. Você ainda verá tempos extraordinários. Seu coração é mais valente do que imagina. Você está construindo resistência emocional. Sua vida financeira não ficará assim para sempre. Você merece viver com abundância. Sua identidade está mudando. Você nasceu para evoluir. Seu crescimento está acontecendo em silêncio. Você possui grande capacidade mental. Sua fé continua sustentando você. Você está aprendendo a pensar grande. Seu futuro está sendo preparado. Você merece oportunidades verdadeiras. Sua história ainda vai inspirar multidões. Você está vencendo internamente. Seu espírito não desistiu. Você possui capacidade de prosperar. Sua mente está se libertando. Você está aprendendo a agir com inteligência. Seu esforço diário importa. Você merece acreditar mais em si mesmo. Sua presença tem valor. Você está sendo moldado pela experiência. Seu foco pode transformar sua realidade. Você possui uma força rara. Sua evolução já começou. Você está criando novos caminhos. Seu potencial é ilimitado. Você merece crescer emocionalmente. Sua energia está mudando ambientes. Você está aprendendo a controlar suas emoções. Seu coração continua forte. Você nasceu para superar limites. Sua persistência impressiona até quem duvidou. Você está aprendendo a prosperar conscientemente. Seu futuro pode surpreender você. Você merece viver dias mais leves. Sua mente está despertando para novas ideias. Você está desenvolvendo coragem financeira. Seu espírito continua avançando. Você possui inteligência para vencer. Sua jornada não foi em vão. Você merece abundância em todas as áreas. Sua consciência está aumentando. Você está aprendendo a acreditar no impossível. Seu coração está ficando mais sábio. Você nasceu para viver algo grande. Sua energia influencia sua realidade. Você está fortalecendo sua identidade. Seu crescimento será inevitável. Você merece respeito pelo que enfrentou. Sua visão está mudando. Você está aprendendo a vencer silenciosamente. Seu potencial continua crescendo. Você possui valor mesmo sem reconhecimento imediato.
Sua mente merece prosperidade. Você está aprendendo a proteger seus sonhos. Seu esforço será recompensado. Você merece viver com propósito. Sua história ainda terá reviravoltas incríveis. Você está aprendendo a confiar em Deus. Seu espírito continua forte. Você possui capacidade para transformar sua vida. Sua energia está atraindo novas conexões. Você merece paz financeira. Sua mente está aprendendo disciplina. Você está ficando mais consciente. Seu coração ainda acredita. Você nasceu para romper ciclos negativos. Sua força interior impressiona. Você está aprendendo a construir estabilidade. Seu futuro está sendo alinhado. Você merece abundância emocional. Sua coragem está aumentando. Você está deixando o medo para trás. Seu crescimento será visível. Você possui grande capacidade criativa. Sua fé continua iluminando caminhos. Você está aprendendo a pensar como alguém abundante. Seu valor é muito maior do que disseram. Você merece oportunidades gigantescas. Sua energia está se elevando. Você está aprendendo a confiar em sua visão. Seu espírito nasceu para crescer. Você possui capacidade para vencer crises. Sua mente está ficando mais forte. Você merece uma vida extraordinária. Seu processo tem propósito. Você está aprendendo a dominar pensamentos. Sua persistência criará resultados. Você nasceu para prosperar honestamente. Seu coração merece felicidade. Você possui inteligência emocional crescente. Sua jornada ainda trará vitórias. Você está aprendendo a construir riqueza interna. Seu potencial financeiro é gigantesco. Você merece viver com liberdade. Sua energia está atraindo transformação. Você está despertando espiritualmente. Seu foco criará oportunidades. Você nasceu para deixar legado. Sua história será lembrada. Você está aprendendo a superar inseguranças. Seu coração ainda possui esperança. Você merece crescer sem culpa. Sua mente está aprendendo abundância. Você está ficando mais resiliente. Seu espírito continua avançando. Você possui capacidade de reconstrução. Sua visão de futuro está aumentando. Você merece prosperidade verdadeira. Sua energia pode mudar sua vida inteira. Você está aprendendo a acreditar novamente. Seu crescimento está apenas começando. Você nasceu para vencer mentalmente. Sua persistência quebrará limitações. Você merece dias melhores. Sua fé continua sustentando você. Você está desenvolvendo uma mente rica. Seu futuro ainda trará surpresas positivas. Você possui coragem escondida dentro de si. Sua vida pode mudar muito rápido. Você merece abundância espiritual. Sua mente está criando novos caminhos. Você está aprendendo a confiar mais em si mesmo. Seu coração continua forte apesar das dores. Você nasceu para superar tempos difíceis. Sua energia está preparando novas oportunidades. Você está aprendendo a prosperar internamente. Seu esforço silencioso será reconhecido. Você merece viver em paz. Sua consciência financeira está aumentando. Você está ficando mais sábio. Seu potencial ainda não apareceu totalmente. Você possui capacidade para inspirar pessoas. Sua jornada continua cheia de possibilidades. Você merece viver sem medo constante. Sua mente está despertando poder interior. Você está aprendendo a construir estabilidade emocional. Seu futuro pode ser extraordinário. Você nasceu para criar uma vida abundante. Sua fé ainda abrirá muitas portas. Você está aprendendo a transformar dor em força. Seu coração carrega propósito. Você merece acreditar nos seus sonhos. Sua energia está atraindo crescimento. Você está ficando mais preparado para prosperar. Seu destino ainda reserva grandes vitórias. Você nasceu para crescer, evoluir e vencer. E agora, depois de tudo que você ouviu até aqui, eu quero que você entenda uma coisa profundamente. Talvez este vídeo não tenha aparecido na sua vida por acaso.
Talvez Deus tenha permitido que você chegasse até aqui porque sua mente precisava ouvir exatamente isso antes da sua grande virada começar. Porque existem pessoas que continuam vivendo no automático, mas existem outras que começam a despertar. E quando uma pessoa desperta mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, tudo começa a mudar. A forma de pensar muda, a energia muda, as decisões mudam, os hábitos mudam e então a realidade começa a acompanhar. Nunca esqueça disso. Riqueza não começa no bolso. Ela começa dentro da mente. E talvez o maior problema da maioria das pessoas nunca tenha sido falta de capacidade, mas sim anos ouvindo palavras negativas, vivendo em ambientes pesados e alimentando pensamentos de derrota. Por isso, tanta gente trabalha duro e mesmo assim continua emocionalmente presa. Porque o subconsciente controla grande parte da vida silenciosamente. Mas imagine o que pode acontecer quando você começa a reprogramar sua mente diariamente com pensamentos de prosperidade, fé, disciplina, abundância e propósito. Imagine acordar todos os dias fortalecendo sua identidade de riqueza. Imagine aprender a controlar emoções destrutivas. Imagine desenvolver mentalidade forte mesmo diante do caos. Imagine começar a enxergar oportunidades onde antes só existia medo. É exatamente por isso que eu quero te convidar para a nossa comunidade fechada. Um lugar criado para pessoas que decidiram parar de viver apenas sobrevivendo e começaram a construir uma nova identidade mental, espiritual e financeira. Lá dentro, você vai encontrar conteúdos profundos de programação mental, fortalecimento emocional, exercícios de prosperidade, mentalidade milionária, frequência da abundância, disciplina mental, propósito, fé e transformação interior. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é permanecer tempo suficiente no ambiente certo para a mente começar a mudar. E quando a mente muda, a vida começa a seguir junto. Então entre agora na comunidade fechada e faça parte desse movimento de transformação. E também veja o link fixado no comentário. Existe um curso extremamente poderoso esperando por você lá. Um conteúdo criado para ajudar pessoas comuns a desenvolverem mentalidade forte, clareza emocional, direção financeira e ativarem uma nova frequência de prosperidade na vida real. Mas faça isso imediatamente, não ignore os sinais, porque muita gente sente o chamado da mudança, mas poucas pessoas têm coragem de agir. E talvez hoje seja exatamente o dia em que sua nova história começou. Talvez daqui a alguns meses você olhe para trás e perceba que este vídeo foi um divisor de águas na sua vida. Então curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precise acordar mentalmente. Se inscreva no canal. E escreva agora nos comentários uma frase poderosa. Minha mente já mudou. Agora minha realidade vai acompanhar. Porque quando a mente se alinha com propósito, quando a fé vence o medo, quando a identidade muda, a prosperidade deixa de ser sonho e começa a virar destino. Você faz sua parte quando recebe os sinais para a grande virada? Você conversa com Deus? O mundo mudou. Tudo está mais rápido, mais digital, mais artificial. Hoje existe inteligência artificial criando imagens, vozes, músicas, textos, empresas milionárias surgindo do nada, profissões desaparecendo em silêncio, pessoas perdidas emocionalmente mesmo cercadas de tecnologia. Nunca houve tanta informação e ao mesmo tempo nunca existiu tanta ansiedade, medo, comparação, sensação de atraso e vazio espiritual. Muita gente acorda cansada sem nem saber por quê. Trabalha o dia inteiro, mas sente que a vida não anda. Outras pessoas percebem que algo estranho está acontecendo. Amigos se afastando, portas fechando, planos mudando de repente. Uma inquietação impossível de explicar. E talvez o maior problema da sociedade atual seja esse.
As pessoas desaprenderam a perceber os sinais, porque enquanto o mundo corre atrás apenas de dinheiro rápido, Deus continua trabalhando em silêncio. Enquanto a maioria só acredita no que vê, existem pessoas sendo preparadas espiritualmente para uma virada que ainda não apareceu fisicamente. E talvez você seja uma delas. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Aqui nós falamos sobre prosperidade, fé, mentalidade, Napoleon Hill, sinais espirituais, riqueza consciente e transformação financeira. E se você sente que existe algo maior acontecendo na sua vida, entra também para a nossa comunidade fechada. Tem um conteúdo muito forte no comentário fixado que está ajudando muitas pessoas a reorganizarem a mente, fortalecerem a fé e destravarem a prosperidade. Agora presta atenção nisso. E se essa fase difícil não for o fim? E se Deus estiver removendo tudo aquilo que não combina com o lugar onde Ele quer te levar? E se esse caos emocional, financeiro e espiritual for apenas o começo da sua grande virada? Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. Mas o que quase ninguém entende é que muitas vezes essa vantagem chega disfarçada de perda, disfarçada de atraso, disfarçada de confusão. Porque Deus não entrega riqueza para uma mente despreparada. Primeiro Ele fortalece o espírito, depois Ele reorganiza a identidade. Só então a prosperidade consegue permanecer. Existe algo muito forte acontecendo antes das grandes viradas financeiras. E quem não entende isso acaba desistindo exatamente perto do ouro. Muitas pessoas acham que prosperidade é apenas dinheiro entrando. Não é. Prosperidade é quando sua mente para de viver na escassez. Prosperidade é quando você começa a perceber oportunidades onde antes só enxergava problemas. Prosperidade é quando sua energia muda, quando suas conversas mudam, quando sua disciplina começa a aumentar, quando você sente que não consegue mais permanecer no mesmo ambiente, com os mesmos pensamentos e com as mesmas pessoas. E sabe o que é assustador? É que quase sempre Deus começa a transformação tirando coisas da sua vida. Ele afasta pessoas, Ele quebra ilusões, Ele fecha portas que você implorava para abrir. E no começo isso parece castigo, mas depois você entende que era limpeza de caminho. Tem gente que está sofrendo porque perdeu amigos, mas talvez Deus esteja removendo pessoas que drenavam sua visão. Tem gente desesperada porque oportunidades antigas acabaram, mas talvez Deus esteja destruindo a dependência emocional do seu passado. Tem gente orando para voltar ao que era antes, enquanto Deus está tentando levar essa pessoa para um nível que ela nunca viveu. E é exatamente aqui que quase todo mundo falha. Porque quando os sinais aparecem, elas não fazem a parte delas. Pedem sinais para Deus, mas ignoram a disciplina. Pedem prosperidade, mas continuam alimentando pensamentos de derrota. Pedem portas abertas, mas continuam procrastinando. Pedem riqueza, mas não conseguem organizar nem o pouco dinheiro que possuem hoje. A fé sem ação vira ilusão emocional. Napoleon Hill falava sobre autossugestão, sobre repetir mentalmente a realidade desejada até aquilo penetrar profundamente na mente subconsciente. Mas existe algo poderoso nisso espiritualmente. Quando você começa a declarar prosperidade com fé verdadeira, seu comportamento começa a mudar. Sua percepção muda, sua coragem muda, sua energia muda. E aos poucos, você começa a entrar em sintonia com oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque riqueza não nasce primeiro na conta bancária, ela nasce na identidade. Existe um momento muito específico em que a vida começa a mudar. E quase sempre ele vem acompanhado de sinais discretos.
Você começa a sentir uma clareza mental estranha. Começa a perceber padrões. As mesmas ideias aparecem repetidamente. As mesmas oportunidades começam a cruzar seu caminho. Você conhece pessoas certas por acaso. Sente vontade de aprender mais. Começa a perder o medo de agir. E, ao mesmo tempo, o ambiente ao redor parece desmoronar. É como se Deus estivesse dizendo: eu preciso tirar você daqui antes de te mostrar onde realmente pertence. Muita atenção agora. O maior teste acontece antes da grande virada. Sempre. O ouro quase nunca aparece para quem desiste cedo. Existe uma história famosa de um homem que cavou durante meses procurando ouro. Quando cansou, vendeu tudo e desistiu. O próximo homem cavou poucos metros e encontrou uma fortuna. Napoleon Hill usava isso para ensinar persistência. Mas espiritualmente, isso também é uma verdade absurda. Muitas pessoas desistem quando os sinais ficam mais fortes. Desistem quando tudo começa a apertar. Desistem quando sentem medo. Desistem quando as críticas aumentam. E elas não percebem que o teste final normalmente vem para confirmar quem realmente está preparado. Porque riqueza exige estrutura emocional. Se uma pequena crítica destrói você hoje, imagine quando começarem a te invejar amanhã. Se você não suporta pressão pequena agora, como vai sustentar grandes responsabilidades depois? Deus não está apenas tentando te abençoar, Ele está tentando te preparar. E talvez uma das maiores provas de que sua virada está próxima seja justamente o desconforto que você sente hoje. Porque pessoas acomodadas raramente mudam de nível. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você está vivendo alguma dessas fases agora? Deus já removeu algo da sua vida e depois você entendeu o motivo? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler sua experiência. E se essa mensagem estiver falando com você, aproveita para entrar para a nossa comunidade fechada. Tem um material muito forte no comentário fixado que aprofunda exatamente esse processo de reprogramação mental, prosperidade e fortalecimento espiritual. E existe outra coisa que poucas pessoas percebem. Antes da virada financeira acontecer, sua mente começa a rejeitar distrações. Você começa a sentir cansaço de conversas vazias, perde interesse em ambientes negativos, começa a valorizar silêncio, conhecimento, foco e propósito. Isso não é coincidência, é alinhamento. Sua mente está sendo treinada para um novo nível. Só que junto disso vem a batalha espiritual invisível. Dúvidas, medos, pensamentos sabotadores, vontade de desistir. E aqui entra algo fundamental. Conversar com Deus, não apenas pedir. Conversar. Muitas pessoas falam com Deus apenas quando estão desesperadas. Mas quem está sendo preparado aprende a desenvolver intimidade espiritual. Aprende a ouvir. Aprende a observar sinais. Aprende a ficar em silêncio. Aprende a perceber direções pequenas. Às vezes Deus responde através de um desconforto. Às vezes através de uma porta fechada, às vezes através de um vídeo como esse, e às vezes através daquela sensação forte de que você não nasceu para viver limitado. Quando você aprende a unir fé com ação, algo muda completamente. Você começa a agir mesmo com medo. Você protege sua mente. Você organiza suas finanças. Você anota ideias. Você observa sinais repetidos. Você corta distrações. Você para de contar sonhos para pessoas negativas. Você aprende a agradecer antes mesmo do resultado aparecer. E isso cria uma força absurda dentro de você. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas receber dinheiro. É se tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que pediu. Existe um momento exato em que a virada começa. E esse momento não é quando o dinheiro entra. É quando sua identidade muda. Quando você para de agir como vítima, quando para de viver esperando aprovação, quando entende que sua vida tem propósito, quando percebe que Deus não te abandonou no caos, Ele estava te moldando dentro dele.
Talvez você esteja cansado hoje. Talvez esteja confuso. Talvez esteja vendo portas fecharem. Mas escuta isso com toda a sua atenção. Se Deus está removendo algo da sua vida, talvez seja porque aquilo não cabe no lugar onde Ele está te levando. E talvez a pergunta mais importante não seja: quando minha virada vai acontecer? Talvez a pergunta certa seja: eu estou fazendo minha parte quando recebo os sinais? Porque sinais sem ação viram oportunidades perdidas. E oportunidades perdidas viram arrependimentos silenciosos. Mas quem permanece firme, quem continua acreditando, quem protege a mente, quem fortalece a fé, quem continua avançando mesmo sem enxergar tudo, normalmente vive algo que parece impossível aos olhos humanos: a grande virada. E eu quero terminar dizendo isso diretamente para você. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Talvez Deus esteja usando essa mensagem para despertar algo que estava adormecido dentro de você. Talvez essa inquietação que você sente não seja ansiedade. Talvez seja chamado. Talvez o caos que você vive hoje seja apenas a reorganização invisível da sua próxima fase. Então, permaneça firme, ore, haja, proteja sua mente, desenvolva disciplina, converse com Deus. E quando os sinais aparecerem, faça sua parte, porque a virada começa exatamente no momento em que você decide não desistir mais de si mesmo. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se quiser aprofundar ainda mais sua mente na prosperidade, na fé e na preparação espiritual para a riqueza, dá uma olhada no material que está no comentário fixado. Pode ser exatamente a ferramenta que faltava para destravar sua próxima fase. 10. Reprogramações mentais para entrar na frequência da grande virada. Agora, eu quero que você ouça essas reprogramações mentais como alguém que está deixando uma identidade antiga para trás. Não escute apenas com os ouvidos. Escute com emoção, porque aquilo que você repete continuamente começa a construir a pessoa que você se torna. Napoleon Hill ensinava que a mente absorve aquilo que é alimentado com repetição e sentimento. E espiritualmente, isso também é verdade. O que você declara com fé começa a reorganizar sua percepção, suas decisões e sua energia. Repita essas palavras pela manhã, antes de dormir ou nos momentos em que sentir medo, ansiedade ou vontade de desistir. Número 1. Eu entendo agora que minha fase difícil não é um castigo, mas um treinamento invisível. Deus está fortalecendo minha mente, minha disciplina e meu espírito para que eu consiga sustentar a prosperidade que está vindo. Eu não vou mais interpretar obstáculos como sinais de derrota. Eu vou enxergar cada desafio como parte da preparação da minha grande virada. Minha mente está ficando mais forte, minha fé está ficando mais madura e minha visão está ficando mais clara a cada dia. Número 2. Eu aceito que algumas pessoas precisam sair da minha vida para que meu destino se cumpra. Não vou mais correr atrás de quem não valoriza minha presença, meus sonhos ou minha transformação. Deus está limpando meu caminho emocional, espiritual e financeiro. Tudo aquilo que atrasa minha evolução está perdendo força sobre mim. Eu estou sendo alinhado com ambientes, ideias e pessoas que combinam com o futuro que estou construindo. Número 3. Eu não tenho mais medo do processo. Mesmo quando não entendo tudo o que está acontecendo, eu escolho continuar caminhando com fé. Eu acredito que existem portas invisíveis sendo preparadas para mim agora. Minha prosperidade não depende apenas das circunstâncias atuais. Ela depende da pessoa que estou me tornando. E todos os dias eu me aproximo mais da minha virada financeira, emocional e espiritual. Número 4. Eu começo a perceber os sinais que antes ignorava.
Minha mente está mais consciente, minha intuição está mais forte e meu espírito está mais atento. Deus fala através de detalhes, oportunidades, encontros, ideias e até desconfortos. Eu não estou perdido, estou sendo guiado. E quanto mais eu fortaleço minha fé e minha disciplina, mais clareza recebo sobre os próximos passos da minha vida. Número 5. O dinheiro deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar consequência natural da minha transformação interior. Eu estou desenvolvendo hábitos melhores, pensamentos melhores e decisões melhores. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é alinhamento entre fé, ação, mentalidade e propósito. Eu mereço crescer. Eu mereço prosperar. Eu mereço viver uma vida abundante sem culpa e sem medo. Número 6. Eu não vou mais desperdiçar minha energia contando meus sonhos para pessoas negativas. Minha visão é valiosa demais para ser contaminada pela dúvida dos outros. Deus colocou algo único dentro de mim e eu preciso proteger isso até florescer. Enquanto muitos riem, duvidam ou desacreditam, eu continuo trabalhando em silêncio, fortalecendo minha mente e construindo minha próxima fase com inteligência, fé e persistência. Número 7. Eu entendo que o teste antes da virada é necessário. Quando a pressão aumenta, significa que minha estrutura está sendo fortalecida. Eu não vou desistir perto do ouro. Não vou abandonar meu propósito porque o caminho ficou difícil. Toda grande conquista exige resistência emocional. E eu estou aprendendo a permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Minha perseverança está criando uma força que abrirá portas extraordinárias. Número 8. Eu escolho alimentar minha mente com pensamentos de abundância e não mais com medo, escassez e derrota. Minha mente não será mais prisão. Ela será a ferramenta de construção da minha nova realidade. Todos os dias, eu estou reprogramando minha identidade para prosperidade, clareza, coragem e riqueza consciente. Eu começo a agir como alguém que acredita no próprio futuro, porque aquilo que eu acredito profundamente começa a se tornar minha realidade. Número 9. Eu agradeço antecipadamente pela virada que está chegando. Mesmo sem enxergar tudo claramente, eu continuo confiando. Deus está organizando conexões, oportunidades e caminhos que meus olhos ainda não conseguem ver. O invisível já começou a se mover ao meu favor, e enquanto muitos desistem por ansiedade, eu permaneço firme em silêncio, sabendo que minha hora vai chegar no momento certo. Número 10. Eu decido hoje não abandonar mais a pessoa que Deus sonhou que eu me tornasse. Eu vou proteger minha mente, fortalecer minha fé, agir com disciplina e permanecer em movimento. Minha história não termina na dor atual. Minha história está entrando em uma nova fase. A prosperidade está se aproximando de mim porque eu estou me transformando internamente. E quando minha virada acontecer, eu vou olhar para trás e entender que cada teste, cada perda e cada lágrima estavam preparando o terreno para algo muito maior. E antes de você sair desse vídeo, eu quero que você escute isso como se fosse uma mensagem enviada exatamente para o momento que você está vivendo agora. Talvez ninguém entenda o que está acontecendo dentro de você. Talvez as pessoas ao redor só enxerguem seu cansaço. Mas Deus está vendo sua resistência. Ele está vendo as noites silenciosas em que você quase desistiu. Está vendo as vezes em que você continuou mesmo sem apoio. Está vendo sua luta mental, emocional, financeira e espiritual. E existe algo que você precisa lembrar hoje. Grandes viradas quase nunca chegam fazendo barulho. Elas começam no invisível. Começam quando sua mente muda, quando sua fé amadurece, quando você para de fugir do processo. Quando você entende que Deus não está apenas tentando te dar dinheiro, Ele está tentando transformar você na pessoa capaz de sustentar uma vida abundante.
Talvez esse vídeo tenha aparecido para você porque sua próxima fase já começou. Mesmo que ainda não tenha aparecido completamente diante dos seus olhos. Então não se distraia agora. Não volte para a mentalidade antiga. Não entregue sua mente novamente para medo, ansiedade, comparação e pessoas negativas. Proteja sua energia, proteja sua visão, proteja o que Deus colocou dentro de você, porque existe gente desistindo exatamente no ponto onde a vida iria mudar. Mas você não vai desistir. Você chegou longe demais para parar agora. E se você quer fortalecer ainda mais sua mente, sua fé e sua programação interna para a prosperidade, entra para a nossa comunidade fechada. Lá dentro nós trabalhamos programação mental, fortalecimento espiritual, mentalidade de riqueza, disciplina emocional, sinais da prosperidade e preparação invisível para a grande virada financeira. É um ambiente para pessoas que decidiram parar de sobreviver emocionalmente e começar a construir uma nova realidade com consciência, fé e ação. E aproveita também para olhar o link fixado no comentário. Tem um curso extremamente forte que pode acelerar muito sua clareza mental, sua transformação interior e sua preparação para a prosperidade. Talvez seja exatamente a ferramenta que faltava para destravar aquilo que você sente que está preso há anos. Mas escuta isso. Não adianta apenas assistir vídeos motivacionais. Chega um momento em que você precisa decidir se vai continuar sendo a mesma pessoa ou se finalmente vai aceitar o chamado da sua próxima versão, porque Deus mostra sinais. Mas quem vive a virada é quem responde aos sinais com ação. Então comenta agora: eu estou pronto para a minha virada. Escreve isso como compromisso. Escreve isso como decisão. Escreve isso como alguém que cansou de viver pequeno. E quando sua vida começar a mudar, porque ela vai mudar, você vai lembrar desse momento, vai lembrar desse vídeo, vai lembrar dessa sensação. E vai perceber que a grande virada começou no dia em que você decidiu não desistir mais de si mesmo. Seu esforço está sendo visto por Deus. Aguente mais um pouco. O mundo mudou. Tudo ficou mais rápido, mais digital, mais frio. Hoje, uma inteligência artificial responde em segundos aquilo que antes levava anos para aprender. Pessoas perdem empregos da noite para o dia. Famílias estão emocionalmente cansadas. A ansiedade virou rotina. A comparação destrói silenciosamente milhões de pessoas todos os dias. E talvez você esteja sentindo isso agora. A sensação de estar correndo muito e vendo pouco resultado. A sensação de estar lutando sozinho enquanto outros parecem avançar com facilidade. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Em tempos de transformação, Deus não está apenas mudando o mundo. Ele também está separando pessoas que vão permanecer na média, daquelas que serão preparadas para prosperar acima dela. E talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui hoje. Então, antes de começarmos, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta de onde você está assistindo. Aqui nós falamos sobre prosperidade, fé, mentalidade, Napoleon Hill, sinais de Deus, riqueza construída com propósito e transformação financeira verdadeira. E se você quiser ir mais profundo nessa reprogramação mental e espiritual, existe uma comunidade fechada e um material especial no comentário fixado. Entre apenas se sentir que chegou o seu momento. Agora presta atenção nisso. E se essa fase difícil não for o fim? E se Deus estiver removendo tudo aquilo que não combina com a prosperidade que Ele está preparando para você? E se o caos que você vive hoje não for destruição, mas reorganização? Porque existe uma coisa que quase ninguém entende sobre a riqueza verdadeira. Antes da virada financeira acontecer, normalmente a vida parece piorar. Portas fecham, pessoas se afastam, planos falham, a mente entra em conflito, o silêncio aparece.
A solidão aumenta, as dúvidas começam a atacar. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, mas os que permanecem descobrem algo que muda tudo. Henry Ford descobriu isso. Quando Henry Ford decidiu criar um motor revolucionário, muita gente dizia que era impossível. Diziam que aquilo não funcionaria. Engenheiros desacreditavam. Pessoas experientes afirmavam que ele estava perseguindo uma ideia sem sentido. Mas Ford mantinha uma visão tão forte na mente que ele continuou mesmo quando ninguém acreditava. Ele repetia para si mesmo aquilo que queria construir. Alimentava a própria mente diariamente. Isso é autossugestão. É quando a mente começa a aceitar uma visão antes mesmo dela existir fisicamente. Napoleon Hill falava que tudo aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas existe uma parte que pouca gente fala. A fé não elimina o processo. Ela sustenta você durante ele. Porque Deus raramente entrega riqueza para uma mente despreparada. Primeiro, ele trabalha a disciplina. Depois, trabalha a paciência. Depois, remove distrações. Depois, revela quem realmente está ao seu lado. Depois, fortalece sua mentalidade. E só então, as portas começam a abrir. Olhe para grandes nomes da história contemporânea. Muitos deles praticavam visualização, repetição mental, afirmações e organização financeira antes do sucesso aparecer. Pessoas que hoje parecem gigantes já passaram noites sem dormir pensando se estavam fracassando. Muitos empresários milionários tinham o hábito de ler biografias, estudar mentalidade e proteger a própria mente do ambiente negativo, porque entenderam cedo uma verdade poderosa. Você se torna parecido com aquilo que consome diariamente. Por isso, as companhias importam tanto. Existem pessoas que drenam sonhos. Existem ambientes que matam ideias. Existem conversas que adoecem a mente. Existem amizades que se sentem ameaçadas quando você começa a crescer. E talvez Deus esteja afastando certas pessoas da sua vida não para te punir, mas para proteger a sua próxima fase. A média nunca gostou de quem pensa grande. E sabe o que é viver na média? É viver apenas reagindo. É reclamar sem agir. É aceitar qualquer realidade. É passar horas consumindo conteúdo vazio, enquanto o próprio futuro se desfaz lentamente. É acreditar que riqueza é sorte. É viver sem direção espiritual e sem clareza mental. Mas pessoas que prosperam aprendem algo diferente. Elas alimentam a mente. Se não conseguem boas companhias físicas, encontram mentores em livros, encontram força em audiobooks, encontram direção em conteúdos que elevam, encontram inspiração em histórias de superação, encontram crescimento em ambientes digitais que fortalecem a fé e a mentalidade. Talvez seja por isso que você volta para vídeos como esse. Porque sua alma está cansada de viver abaixo daquilo que nasceu para viver. E deixa eu te dizer algo importante. Não tenha vergonha de sair da média. A média está cansada. A média está perdida. A média vive sobrevivendo. A média desiste cedo. A média ri dos sonhos dos outros porque abandonou os próprios sonhos há muito tempo. Mas Deus não colocou visão dentro de você por acaso. Se você sente dentro do peito que nasceu para algo maior, existe um motivo, e talvez esse vídeo esteja confirmando isso. Agora me responde aqui nos comentários. Você está vivendo alguma dessas fases agora? Deus já removeu algo da sua vida e só depois você entendeu o motivo? Eu quero muito ler sua experiência, porque milhares de pessoas podem perceber através do seu comentário que não estão sozinhas. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere se tornar membro do canal. A comunidade fechada está crescendo com pessoas que decidiram fortalecer a mente diariamente. E também
Existe um material especial no comentário fixado que pode ajudar muito quem quer acelerar essa transformação mental e financeira de forma prática. Agora, escuta isso com atenção. Existe um teste antes da virada. Sempre existiu. É o momento em que tudo parece dizer para você parar. E muitos desistem exatamente ali. O garimpeiro para poucos centímetros do ouro. O empreendedor desiste antes da oportunidade aparecer. A pessoa abandona a fé dias antes da resposta chegar, porque o teste parece fracasso, mas na verdade era confirmação. É como se a vida perguntasse: você realmente acredita? Você vai continuar mesmo sem provas? Você vai permanecer firme, mesmo sem aplausos? E aqueles que permanecem, atravessam. Existe um momento específico em que a virada começa a dar sinais. Primeiro vem uma clareza diferente, depois uma energia que você não sentia há anos. Você começa a acordar com mais vontade, começa a perceber oportunidades pequenas, conversas começam a se conectar. Ideias começam a surgir repetidamente. Certas pessoas aparecem do nada. Você perde o medo de tentar. Sua mente começa a sair da escassez. Seu espírito sente que algo está mudando. E sabe o que é mais impressionante? Às vezes a virada começa pequena. Uma ideia simples, uma conexão, um vídeo, uma oportunidade escondida, um aprendizado, uma decisão aparentemente pequena. Mas decisões pequenas mudam destinos inteiros. Foi assim com muitos milionários. Foi assim com pessoas comuns que decidiram continuar. Foi assim com quem escolheu acreditar antes de enxergar. Então, quando esses sinais começarem a aparecer, faça isso. Proteja sua mente. Pare de contar seus sonhos para pessoas negativas. Organize seu dinheiro mesmo que ainda seja pouco. Aprenda a administrar antes de ganhar muito. Ore com fé. Anote sinais e ideias. Haja rápido quando oportunidades aparecerem. Corte distrações. Diminua o excesso de ruído. Leia mais. Escute conteúdos que fortalecem sua identidade. Continue firme, mesmo sem resultados imediatos. Agradeça antes da conquista chegar, porque gratidão acelera a consciência. E consciência muda decisões. E decisões mudam destinos. Napoleon Hill dizia que riqueza começa em um estado mental, mas existe algo ainda mais profundo. A riqueza verdadeira começa quando mente, fé e ação passam a caminhar juntas. Porque não adianta apenas acreditar sem agir, nem agir sem direção, nem buscar dinheiro sem propósito. Prosperidade verdadeira nasce quando você entende que Deus pode usar dificuldades para construir a pessoa capaz de sustentar aquilo que pediu. Talvez você tenha pedido crescimento, mas Deus decidiu primeiro fortalecer sua mente. Talvez você tenha pedido riqueza, mas Deus decidiu primeiro ensinar disciplina. Talvez você tenha pedido uma nova vida, mas antes precisou remover pessoas, hábitos e ambientes antigos. E dói, mas prepara. E quem entende isso, para de interpretar toda dificuldade como castigo. Algumas dificuldades são treinamento invisível, e talvez a sua grande virada esteja mais perto do que imagina. Talvez esse cansaço seja o último peso antes da subida. Talvez essa inquietação seja o sinal de que você não pertence mais à vida antiga. Talvez Deus esteja silenciosamente alinhando pessoas, oportunidades e caminhos que você ainda não consegue enxergar. Então, aguente mais um pouco. Não pare agora. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Talvez Deus esteja falando com você através dessa mensagem. Talvez essa seja a confirmação que sua alma estava pedindo. Mas a virada começa no momento em que você decide permanecer firme, mesmo sem entender tudo. Continue, porque pessoas comuns desistem quando não veem resultados.
Mas pessoas preparadas por Deus continuam, até que o invisível finalmente se torne realidade. Henry Ford ouviu durante anos que era impossível popularizar automóveis. Persistiu na criação da linha de montagem e revolucionou o mundo. Se tivesse desistido, talvez o carro nunca tivesse chegado às famílias comuns da forma como conhecemos hoje. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes da lâmpada funcionar. Ele dizia que não fracassou, apenas descobriu maneiras que não davam certo. Se tivesse parado cedo, o mundo teria demorado muito mais para ser iluminado. Walt Disney foi chamado de sem criatividade e chegou a falir. Persistiu mesmo sendo rejeitado várias vezes. Se tivesse desistido, personagens que marcaram gerações nunca existiriam. Steve Jobs foi expulso da própria empresa que criou. Mesmo humilhado, continuou inovando até voltar mais forte. Se tivesse desistido, talvez o smartphone moderno não existisse como conhecemos. Elon Musk quase perdeu tudo enquanto construía foguetes e carros elétricos. Foi ridicularizado publicamente. Persistiu até transformar ideias consideradas impossíveis em realidade. Nikola Tesla passou fome, sofreu rejeições e morreu sem reconhecimento financeiro. Mesmo assim, insistiu em suas visões elétricas que mudaram o planeta. Albert Einstein foi considerado lento quando criança. Persistiu em seus estudos silenciosamente até mudar a ciência para sempre. Abraham Lincoln perdeu eleições, enfrentou depressão e fracassos pessoais. Persistiu até se tornar um dos líderes mais importantes da história. Colonel Sanders teve sua receita recusada centenas de vezes antes de criar um império gastronômico depois dos 60 anos. Michael Jordan foi cortado do time da escola, persistiu treinando diariamente até virar uma lenda do esporte. Cristiano Ronaldo saiu da pobreza e treinava obsessivamente enquanto outros descansavam. Sua persistência o transformou em um dos maiores jogadores do mundo. Lionel Messi enfrentou problemas hormonais e limitações financeiras. Persistiu mesmo desacreditado fisicamente. Oprah Winfrey sofreu abusos, pobreza e rejeição profissional antes de construir um império de comunicação. J.K. Rowling escrevia em cafeterias enquanto enfrentava dificuldades financeiras. Foi rejeitada várias vezes antes de criar Harry Potter. Sylvester Stallone vendeu até o próprio cachorro para sobreviver antes de insistir no roteiro de Rocky. Arnold Schwarzenegger foi ridicularizado pelo sotaque e aparência, mas persistiu até dominar cinema e política. Beethoven continuou compondo mesmo ficando surdo. Sua persistência atravessou séculos. Leonardo da Vinci persistiu em estudar anatomia, engenharia e arte quando muitos achavam exagero. Marie Curie enfrentou preconceitos enormes contra mulheres na ciência e ainda assim mudou a medicina. Nelson Mandela passou décadas preso sem abandonar sua visão de liberdade. Mahatma Gandhi persistiu pacificamente mesmo diante de violência e perseguição. Martin Luther King Jr. continuou lutando pela igualdade apesar das ameaças constantes. Napoleon Hill passou anos estudando milionários, enquanto muitos o chamavam de sonhador. Andrew Carnegie saiu da pobreza extrema e construiu riqueza através de disciplina e visão. Soichiro Honda teve fábrica destruída pela guerra e terremotos, mas persistiu até criar a Honda. Jeff Bezos começou vendendo livros em uma garagem, enquanto muitos achavam a internet uma moda passageira. Bill Gates abandonou caminhos tradicionais para insistir em software quando poucos entendiam computadores. Mark Zuckerberg enfrentou processos, críticas e dúvidas sobre redes sociais, mas persistiu em sua visão. Ray Kroc encontrou sucesso tarde na vida ao persistir na expansão do McDonald's. Thomas Watson Sr. insistiu em tecnologia empresarial quando poucos acreditavam no futuro dos computadores. Pablo Picasso viveu pobreza antes de revolucionar a arte moderna.
Vincent van Gogh vendeu quase nada em vida, mas persistiu criando obras eternas. Bruce Lee enfrentou preconceito racial e limitações físicas antes de se tornar ícone mundial. Muhammad Ali foi criticado por suas opiniões e escolhas, mas nunca abandonou sua identidade. Usain Bolt treinou anos silenciosamente antes de dominar o atletismo mundial. Ayrton Senna persistia obsessivamente em melhorar cada detalhe, mesmo após derrotas dolorosas. Pelé saiu da pobreza e persistiu até virar símbolo global do futebol. Ratan Tata sofreu humilhações empresariais antes de construir um conglomerado admirado. Jack Ma foi rejeitado em dezenas de empregos antes de fundar a Alibaba. Howard Schultz cresceu pobre e persistiu até transformar a Starbucks em fenômeno mundial. Sarah Blakely ouviu inúmeros não antes de criar a Spanx bilionária. Kobe Bryant treinava enquanto os outros dormiam. Sua obsessão pela persistência virou inspiração mundial. Stephen King teve livros rejeitados e chegou a jogar manuscritos no lixo antes do sucesso. Winston Churchill enfrentou derrotas políticas antes de liderar seu país em tempos críticos. Galileu Galilei foi perseguido por defender suas descobertas científicas. Johannes Gutenberg persistiu anos até revolucionar a impressão de livros. Amelia Earhart enfrentou preconceitos enormes para abrir caminhos na aviação. Malala Yousafzai persistiu defendendo educação mesmo após sofrer violência extrema. Frida Kahlo transformou dor física intensa em arte imortal. Coco Chanel saiu da pobreza e persistiu até revolucionar a moda feminina. Akio Morita insistiu na Sony quando os produtos japoneses ainda eram desacreditados. Larry Page persistiu na ideia de organizar informações do mundo através do Google. Sergey Brin enfrentou dúvidas gigantes sobre o futuro da internet, mas continuou inovando. Tim Berners-Lee criou a base da internet moderna, mesmo sem reconhecimento imediato. George Lucas ouviu que Star Wars seria fracasso antes de criar uma das maiores franquias da história. Steven Spielberg foi rejeitado por escolas de cinema antes de se tornar referência mundial. Jim Carrey escrevia cheques para si mesmo, acreditando no futuro enquanto ainda estava quebrado. Dwayne Johnson saiu de dificuldades financeiras profundas antes de reconstruir a vida com disciplina. Novak Djokovic treinou durante guerras e dificuldades econômicas até virar campeão mundial. Roger Federer precisou controlar emoções e persistir mentalmente antes de dominar o tênis. Serena Williams enfrentou preconceito e críticas constantes enquanto construía sua lenda. Rosa Parks persistiu em um ato simples de coragem que ajudou a transformar direitos civis. Benjamin Franklin saiu de origem humilde e persistiu no estudo autodidata. Isaac Newton enfrentou isolamento e dificuldades, mas persistiu em descobrir leis fundamentais do universo. Michelangelo trabalhou anos sob extrema pressão para criar obras eternas. Jesus Cristo suportou rejeição, perseguição e sofrimento sem abandonar sua missão. Sua persistência espiritual transformou bilhões de vidas através dos séculos. Nesse exato momento, você esteja entendendo por que sua caminhada foi tão difícil. Porque pessoas comuns recebem facilidades, mas pessoas escolhidas para crescer recebem preparação. Deus não estava te destruindo. Ele estava fortalecendo sua mente, fortalecendo sua resistência, fortalecendo sua visão, fortalecendo sua fé para sustentar aquilo que você pediu em oração. Talvez as perdas tenham doído porque você achava que eram o fim, mas agora percebe que eram limpeza de caminho. Talvez certas portas fecharam porque existiam portas maiores esperando sua maturidade. Talvez pessoas tenham se afastado porque não suportariam a pessoa que você está prestes a se tornar. E escuta isso.
A maioria das pessoas nunca verá a prosperidade verdadeira porque desiste durante o processo invisível, desiste no silêncio, desiste na solidão, desiste quando ninguém aplaude, desiste quando ainda não existem provas, mas você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. Sua mente não é mais a mesma, seu espírito não é mais o mesmo, seu olhar sobre a vida mudou. E talvez sua grande virada já tenha começado internamente antes mesmo de aparecer externamente. Porque toda riqueza nasce duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Então, quando terminar esse vídeo, não volte a alimentar pensamentos pequenos. Não volte para ambientes que diminuem sua fé. Não entregue seus sonhos para pessoas negativas. Proteja sua mente como quem protege um tesouro, porque ela é. E se você quer continuar essa transformação, entrar ainda mais profundo nessa programação mental de prosperidade, fortalecer sua fé diariamente e caminhar ao lado de pessoas que decidiram sair da média, entre para nossa comunidade fechada. Lá dentro existe uma verdadeira reconstrução mental e espiritual. Conteúdos exclusivos, programação mental, áudios, direcionamentos, fortalecimento emocional, mentalidade de prosperidade, tudo pensado para pessoas que sentem que nasceram para algo maior. E olha o comentário fixado. Tem um curso extremamente forte que pode acelerar sua clareza mental, sua disciplina e sua visão financeira. Talvez seja exatamente a ferramenta que faltava para você parar de apenas sobreviver e começar finalmente a construir sua nova realidade. Mas faça isso rápido, porque chega um momento da vida em que continuar adiando a própria transformação começa a custar caro demais. E eu vou terminar te dizendo algo que talvez você nunca mais esqueça. Se o inimigo da sua evolução está tentando tanto te cansar, é porque existe algo muito grande esperando do outro lado da sua persistência. Então, aguente mais um pouco. Ore mais um pouco. Acredite mais um pouco. Persista mais um pouco. Porque pessoas que permanecem firmes durante o processo invisível quase sempre são as mesmas que depois olham para trás e percebem: tudo aquilo estava me preparando para a vida que eu pedi a Deus. E talvez, daqui a algum tempo, você volte nesse vídeo apenas para perceber que sua virada começou exatamente aqui.